Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti invoquei, salva-me, e guardarei os teus estatutos. Salmos 119, 145 e 146. O medo do castigo leva muitas pessoas a pensar em seus pecados, e o pavor do inferno no futuro enche o retrospecto de sua vida passada com tristeza e remorso. Isso é natural. Pode acontecer a qualquer um, como aconteceu a dezenas de milhares, que o perigo os tenha perseguido até que finalmente a pena os tenha alcançado. Embora tenham sido constantemente aterrorizados com o senso da ira divina, eles nunca olharam penitentemente para a misericórdia divina. Assim, eles continuaram a desanimar e se desesperaram. E esse desespero absoluto se transformou em um remorso amargo, que foi a previsão de sua retribuição eterna. Mas parece-me que há uma obra da graça no coração onde há mais medo do pecado do que medo do inferno, onde o desejo da alma não é tanto escapar do castigo, mas escapar da culpa que é a causa da punição. Que ladrão, que assassino, depois de preso, condenado, sentenciado e levado à forca, não desejaria não ter cometido o crime que selou seu destino? No entanto, há uma grande diferença entre o pavor de sofrer pelo mal que você fez e o pavor de fazer o mal. Julgue a si mesmo se você está sob qualquer tipo de impressão religiosa ou espiritual, se você tem apenas medo de punição, pois isso é um instinto da natureza, ou se você tem medo e aversão ao pecado, pois isso é uma obra da graça divina. Agora, nosso texto nos mostra o estado de espírito de alguém cuja principal oração era que ele pudesse guardar os estatutos de Deus. E sua principal ansiedade era que ele não os observasse. Que você possa ser levado a este estado de coração, aqueles de vocês que não são salvos, e que aqueles de vocês que são salvos tenham este estado de coração perpetuamente em exercício. Um coração terno, uma consciência sensível à glória de Deus, uma tenacidade de não ofender a Deus em pensamento, palavra ou ação, deve nos manter sob controle todos os dias e todas as horas. Clamemos continuamente a Deus para nos salvar de violar seus preceitos e nos constranger a guardar seus testemunhos. Ter o coração constrangido pelo amor de Cristo para isso, como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que se entregou e morreu por nós. Dirijo-me muito indiscriminadamente a todos os que me ouvem, desejando que o texto seja um teste pelo qual cada um se examine. Desejamos ou não desejamos livrar-nos de todo mau caminho? Estamos ansiosos para ser sinceros e sem ofensa, santos em nosso caráter e obedientes aos estatutos de Deus em nossas vidas? O homem que realmente deseja isso, certamente orará por isso. Chorei, diz o salmista. E novamente ele diz, eu chorei. Além disso, ele combina a sua oração com uma forte resolução. A ti clamei, ouve-me, Senhor, guardarei os teus estatutos. Ainda mais, ele tempera a sua oração com um profundo senso de sua própria fraqueza, pois assim o coloca. Eu clamei a ti, salva-me e guardarei os teus estatutos. Bem, então, enquanto luta pela natureza, logo descobrirá que é incapaz de alcançá-la por si mesmo. Alguma vez você já pensou que tinha destruído uma tendência maligna em sua disposição e então descobriu em um momento de descuido que você caiu na tentação das quais você supôs ter escapado? Você resolveu pela manhã, talvez na hora da oração, que durante todo o dia seu temperamento deve ser calmo e tranquilo. No entanto, muito provavelmente, antes do café da manhã, você estava mais irritado do que o habitual. Onde você imaginou que tinha feito uma guarda dupla, aí foi que você foi pego de surpresa. Você se considerava fraco em um ponto, mas não era aquele em que você estava sendo assediado. Onde você disse a si mesmo, estou seguro, aí você foi traído. Você deve ter descoberto isso se você está lutando contra o pecado.
Quando isso ocorrer muitas vezes, você terá uma desconfiança habitual de si mesmo. Mas mesmo se acontecer apenas algumas vezes, você será levado por um senso de sua própria incompetência a invocar o sagrado poder de Deus, para que com os braços do Eterno você possa derrotar o adversário infernal, prevalecer sobre suas más paixões e conquistar seus pecados assediadores. Eu clamei a ti, diz Davi, não como se fosse uma escaramuça insignificante, mas como alguém que se sentia perigosamente cercado. Eu clamei a ti com todo o meu coração, pois devo vencer este pecado ou ser vencido por ele. Eu não poderia conquistá-lo sozinho, então clamei a ti, ó meu Deus, e disse, ó, mostre seu poder, e pelo poder irresistível do seu Espírito Santo, esmague este dragão dentro de minha natureza. Derrube-o para que não se levante mais. A importunação dessa oração mostra a sua estimativa de valor, que lhe atribui a bênção que ansiava. Leia os versículos 145, 146 e 147, e você perceberá como ele se repete. Eu chorei, eu clamei a ti, levantei-me antes do amanhecer e chorei. 3 vezes ele o reitera. Ele não podia adiar isso. Ele sentiu que deveria obter o domínio do pecado. Por isso, em puro desespero, o homem regenerado clama de novo e de novo e de novo. Ó Deus, livra-me para que eu possa guardar teus testemunhos. Ore com frequência, amado, pois o pecado tentará com frequência. Chore fortemente, pois Satanás tentará poderosamente. Inúmeras armadilhas ele colocará em seu caminho. Deixe que suas incontáveis súplicas superem seus dispositivos. A expressão pela qual ele mostra a sua oração nos mostra a intensidade dela. Chorei, chorei, chorei. Não conheço melhor forma de oração do que chorar. Implica que toda a natureza está cheia de angústia. O choro é consequência da dor. Toda a sua alma estava agitada. Um grito é expressão do desejo. É um anunciado natural, não premeditado. Não há afetação nisso. Um homem que não sabe latim ou grego pode chorar. Aquele que não pode falar com eloquência pode ainda dar vazão eloquente aos seus sentimentos em lágrimas e súplicas. Há alguns com quem a oração é uma cerimônia. Eles reúnem os que trabalham na sua empresa para orar. Eles marcham e marcham para a rotina do culto familiar. Eles leem de um livro alguma forma de palavras, ou então eles mesmos compõem um pequeno pedaço e o dizem. E essa é a ideia deles de oração. Não, orar é chorar, agarrar-se a Deus e expor nossos desejos diante dele com uma súplica sincera de que ele não nos rejeite, mas nos dê o que lhe pedimos. É uma luta com o anjo da aliança. É uma resolução sagrada. Não te deixarei ir a menos que me abençoes. Se você quer vencer o pecado, saiba que ele não pode ser vencido por orações frias, murmuradas de maneira impiedosa. Ele não cederá a cerimônias vazias. O pecado apenas voa e se vai diante do sangue de Cristo e do poder do Espírito Eterno. Estes vêm em nosso socorro quando, com gritos e lágrimas, importunamos o Senhor para nos ajudar. Chorei, chorei, chorei. 3 vezes ele repete as palavras. Todo o seu coração clamava a Deus para que ele pudesse ser liberto do pecado. Onde quer que haja uma oração real e verdadeira sobre este assunto, deve ser uma oração de fé. Deus pode, em resposta à oração, me fazer ou capacitar a vencer o pecado. Amado, você ora em vão a menos que acredite firmemente que não há pecado que você não possa vencer. Encontro-me com homens que dizem: nunca posso deixar isso ou aquilo. Meu caro amigo, Deus pode fazer isso em você. Encontro-me com um homem que tem um temperamento violento e pensa que nunca poderá controlá-lo ou dominá-lo. Certamente, você não pensa em levá-lo para o céu com você, eu digo. No céu, eles não têm pessoas com paixões como essa naquele clima feliz. Você terá que colocar essa raiva de lado e Deus pode realizá-lo. Você diz: seria como transformar um leão em um cordeiro. Isso é exatamente o que sua graça é capaz de fazer. Ele pode trazer você das trevas para a luz. Ele pode operar tal transformação em você que você não conheceria a si mesmo se pudesse ver a si mesmo depois de ter passado sob a mão divina.
Resolva em sua alma que o pecado deve ser vencido. Acredite que é possível e clame a Deus com plena convicção de que Ele é capaz de salvá-lo dele. No entanto, acho que há alguns que não gostariam de ter suas orações respondidas. Eles pedem um coração humilde. Bem, eu questiono se eles gostariam de um coração assim, se fosse enviado a eles. Se eles não gostariam de enviá-lo de volta a Deus. Eles oram para que possam ter uma consciência pura, mas como então eles poderiam levar a cabo esses negócios deles? Eles pedem que sejam retos nos estatutos de Deus, mas sabem muito bem que preferem seguir seus próprios artifícios tortuosos. Existem milhares de orações que são insultos ao céu, mas onde o Espírito de Deus está realmente operando, o homem que quer ser puro ora com sinceridade e clama poderosamente a Deus por pureza. Tampouco se contentará em tolerar qualquer coisa, seja em seu caráter ou em sua vida diária, que seja inconsistente com a perfeita santidade de Deus. Que Deus possa implantar em todos nós esse desejo e então nos colocar em oração para que possamos garantir a bênção que ansiamos.